Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui estamos mais uma vez para iniciarmos o nosso estudo. Desejamos que aqueles que vão nos acompanhar possam estar atentos e também que a internet nos permita fazer um estudo sem quedas, né? Sem nenhum susto. Façamos a nossa prece, dizendo do fundo do coração: Jesus querido, amigo de todas as horas, aqui estamos nesse instante, Senhor, a te pedir que estejas conosco durante essa transmissão, a fim de que o estudo da noite chegue aos corações que amamos e também aos seres espirituais que estarão nos acompanhando. Que assim seja. Bem, nosso estudo da noite de hoje, ele vai ser feito tendo em relação o capítulo 17, item 7, de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo o título é Instrução dos Espíritos, o Dever. Então nós esperamos que possamos aprender um pouco mais a respeito desse item tão maravilhoso. É uma mensagem ditada pelo Espírito Lázaro em Paris, no ano de 1863. A Tatiana já está conosco e tem mais alguém que ainda o nomezinho não apareceu aqui, mas que em breve nós saberemos quem é. Diz Lázaro, no primeiro parágrafo: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, nós observamos aqui uma lei na qual toda criatura tem algo a cumprir. É muito comum nos dias de hoje, e na maioria das pessoas, desejarem ter direitos. Todo mundo levanta a bandeira dos seus direitos, aqui e ali. São direitos de classes, direitos de cor, direito à religião. Mas, quando se fala em deveres, muitas dessas pessoas não querem cumprir. O Luiz e a Valéria Rosito, não, esses com certeza também, além de saberem que têm direitos, sabem que têm deveres a cumprir, como todos nós. Então Lázaro diz: vou falar dos deveres morais, não vou ficar circunscritos àqueles às quais as profissões impõem. Até porque cada profissão vai ter o seu protocolo, vai ter as suas razões de cobrar daquele que exerce tal ou tal atitude, tal ou tal correspondência. E continua Lázaro no segundo parágrafo. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Quando fala da ordem dos interesses, dos sentimentos, é porque ocorrem internamente no ser. E aí se choca
com o tesouro que a gente já tem guardado dentro de nós mesmos. Lembra que Jesus falou que onde estivesse o nosso tesouro, estaria preso a ele o nosso coração? Então, nem sempre dentro de nós o tesouro amealhado em diversas experiências reencarnatórias é tão bom. E a gente se vê lançado no momento em fazer escolhas morais bem diferentes daquelas que estamos acostumados ou sentimos. E aí nós entramos no dilema. Aquele dilema muito comum que as pessoas colocam, né? Para si, quando querem lembrar que depois que eu entrei para a doutrina, parece que tudo ficou mais difícil. Porque você passou a observar os seus defeitos e deseja corrigi-los. As suas imperfeições e deseja aprimorá-las. As suas falhas de caráter e precisa extirpá-las. Nessa hora, é um choque muito grande, porque você não briga com quem está fora, com alguém que você pode discutir agora e se afastar. Quando você luta com os seus maus pendores, você não tem de onde se esconder deles. Não tem como se eximir de encontrar eles nas experiências pelas quais você vai ter que passar. Porque eles estão em nós e eles vão ser demonstrados todas as vezes em que, numa situação de convivência com outra criatura e de escolha, a gente perceba que ele é o antagonista ao que eu queria até então. É muito difícil, né, para as pessoas deixarem determinados hábitos físicos. E há hábitos morais também enraizados em nós que muitas vezes nos fazem sofrer. E por saber que eles são o que devemos realmente corrigir, a luta é maior ainda. A dor, sofrimento, né? E não dá para fugir dessas circunstâncias. Então Lázaro diz, é um antagonista constante contra as ações do interesse do coração. Aquilo que me interessa muitas vezes nem sempre é o que é correto. E eu aprendi agora nos postulados espíritas, boa noite, Eunice, que eu tenho que corrigir o defeito. Não dá mais para ser como antes. Se eu me vejo egoísta, se eu me vejo alguém dado a má palavra, a fofoca, calúnia, se eu sou injusto, se eu percebo qualquer uma dessas deficiências e quero transformá-las em virtudes, eu vou entrar em choque. Né? É como se você tivesse água límpida e colocar num ambiente cheio de óleo. Eles não vão se misturar, mas vão ficar evidentes que existem os dois agora em nós. E ele continua dizendo assim, não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então, o que a gente vê nesse trechinho? Quem vai testemunhar que eu estou lutando contra os meus defeitos? Eu. Quem é que vai ver se eu perdi ou se eu ganhei em relação a esse defeito? Eu. Né? Tirando Deus, que tudo sabe, só eu. Então eu vou chorar em alguns momentos por ter cedido ao mau impulso, por não ter cumprido um dever moral completamente como eu sabia que deveria ser,
mas por causa das minhas paixões, ainda cedi a esse ou aquele erro. Seria aquela circunstância antiga, né? De você dar a esmola com a mão, mas ainda deixar a pontinha da nota para fora para que alguém veja, para que alguém saiba que eu sou caridoso. Então, nós observamos que nessa hora o meu livre-arbítrio é o aguilhão dessa consciência. A consciência, né, o aguilhão que diz aqui, um espeto, né? É a ponta de uma haste, ele que vai cobrar de mim esse tipo de atitude. Eliane Bonfim e Vânia de Castro. Estamos todos juntos. E algumas vezes as nossas paixões, elas criam desculpas, enredos, narrativas para justificar não termos conseguido vencer e cumprido o dever. Né, Jurema? Então, nessa hora, o que acontece? Nós deixamos nos levar por um sofisma, uma ideia criada para justificar ainda a nossa covardia, a nossa negligência, a nossa incapacidade daquele momento de vencer a si mesmo. E completa ele dizendo assim: fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém com exatidão. Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Aquela situação que a gente coloca muitas vezes, né? Não mexa nos meus direitos. Eu dou direito às pessoas desde que elas não mexam nos meus direitos. Então é o limite do dever de um e do direito do outro. Então Lázaro coloca aqui: quando ameaçamos a felicidade e a tranquilidade do nosso próximo, é o limite. Então nós temos que estar sempre vigilantes, observando, porque muitas vezes, até mesmo na hora de cumprir o nosso dever, até mesmo no momento de indicarmos às pessoas o que é correto fazer, nós somos tão contundentes que acabamos ferindo aquelas pessoas. Nós não temos que levar a intranquilidade e a tristeza ao coração de ninguém. Há sempre uma maneira errada de dizer a coisa certa. E há muitas maneiras certas de dizer aquelas coisas que nos são desagradáveis. Nós precisamos, então, conhecer as pessoas. Precisamos fazer aquela troca, a empatia. Colocar no lugar do outro e perceber como ele receberia aquilo que nós estamos dando por notícia. É muito fácil chegar para uma pessoa e dizer para ela assim: olha, seu parente morreu. E aí ela, coitada, ela vai sofrer, né? Se conhecemos a pessoa, na hora da notícia, você sabe que pode abraçá-la, confortá-la, escolher as palavras. Se ela for espírita, você poderá usar o termo desencarne e ela saberá: meu parente partiu. É um momento de dor, mas você não leva em tranquilidade. Alguma palavra você pode aditar para confortá-la. Olha, fica tranquilo, né? Partiu, está nas mãos de Deus. Ó, não descansou não, que a gente vai para o outro lado também para trabalhar. Mas agora, livre da matéria, ele vai poder aprender, se desenvolver. É um exemplo. Então, não nos cabe levar em tranquilidade
e tristeza ao coração das pessoas. Muito ao contrário. A prece de Francisco de Assis diz que onde houver tristeza, que eu leve alegria. E não tem coisa melhor para levar alegria do que comunicar às pessoas conhecimento da doutrina espírita. Mesmo que pareça duro em alguns momentos, difícil de se praticar, compreender e aceitar para si, ainda é a melhor situação. Porque a verdade, ela dói, mas uma vez só. E a mentira não. A mentira, por vezes, vai se perpetuar por diversos momentos. E continua ele assim: Deus criou os homens todos iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer. É interessante, né? Porque de vez em quando a gente ouve pessoas dizer assim: quem é rico não sofre, né? Tem os melhores tratamentos, pode ter os melhores remédios, os melhores hospitais e prolongar o sofrimento. Pode realmente, né, conseguir quarto luxuoso, uma atenção forçada, né, pela instituição, pelo protocolo da enfermagem dos médicos, mas não vai se livrar da enfermidade. Se tiver que passar por uma cirurgia, pode cair na mão de um bom cirurgião, mas terá que sofrer a cirurgia, as dores e a convalescência. E coisas que nem sempre dependem daqueles que estão à nossa volta, nem da remuneração. Então, Deus coloca para os homens uma igualdade. Na hora do sofrimento, somos todos iguais. Na hora de gozar as delícias, elas são diversas e cada um faz do jeito que quer. Mas, na hora de sofrer, é sofrer. E aí cada um vai tirar, na sua consciência, a conclusão do bem que poderia ter feito, do mal que causou, e se aquele momento de dor lhe é proveitoso, né, uma lição futura ou não. Continua dizendo assim: com relação ao bem, infinitamente válido nas suas expressões, não é o mesmo critério. A alegria em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Mas ele nunca sofreu. Muitas pessoas não sofrem daquilo que outras sofrem, porque as provas pelas que passamos no mundo são variadas. As situações que elas se associam para nos conduzir ao aprendizado também. Mas dor é sempre dor, né? Então, muitas das vezes, as pessoas dizem assim: ele nunca sofreu. Mas na hora da perda de um ente querido, não é porque ele tinha mais dinheiro que isso resolveu. Muitas das vezes, pela falta de conforto espiritual, aquela pessoa bem aquinhoada vai sofrer mais do que a pobre que já estava acostumada a ver na miséria, no sofrimento, que as pessoas partem em determinado instante. Que tudo na vida que é físico é passageiro. E eles se confortam com maior facilidade. Então nós observamos que Deus, ele é justo, né? E das alegrias? As alegrias, cada um também vai tirar o seu proveito. Porque muitas vezes numa festa de aniversário, nem todos estão alegres, embora seja um momento de confraternização. Num grupo de irmãos reunidos, em que um recebe uma honraria, podem ter vários que estão comemorando pela alegria do companheiro que foi promovido, e um sofrendo, porque por ser invejoso, não consegue aceitar a alegria do outro.
né? Então nós observamos que esses momentos acontecem para todos nós. Passar pela dificuldade é comum, mas o sofrimento muitas vezes somos nós que colocamos. É o acréscimo, né? A Tatiana colocou isso aí pra gente. É verdade. Quem põe o peso maior somos nós mesmos. Não é Deus, né? É bom lembrar um ditado aqui do nosso mundo que diz que Deus não dá ao ombro frágil um fardo maior que ele possa carregar. Quem aumenta o peso somos nós mesmos, né? Que às vezes poderíamos carregar aquele fardo com a fronte reta, olhando o horizonte, olhando para frente. Não, a gente se curva, e aí na hora que curva, o esforço é sempre maior, até para respirar com o peso nas costas, né? Seja bem-vinda, Érica. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais, diz Lázaro. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em sua causa própria. Eu acho essa frase aqui tão bonita, né? Nós somos juízes e escravos de uma causa própria. Qual? Evoluir. Eu preciso evoluir e eu sou aquele que faz a minha evolução. Ninguém mais faz a minha revolução. Ninguém mais faz a minha redenção. Ninguém mais faz a minha saudação. Jesus é modelo disso. É o caminho, mas não é Ele que faz em nós. Somos nós que fazemos em nós mesmos. Então, se eu quero mudar, eu serei escravo do dever. Eu vou me escravizar ao dever, ou seja, vou impor a mim uma conduta de cumpri-lo, austero, inflexível, em qualquer situação. Mesmo que eu tenha que me dobrar a esse dever, dentro de algumas circunstâncias. Ou seja, deixar de lado o que eu quero, o que eu gosto, para o que eu preciso. E nessa hora eu também sou o meu juiz. Não são as pessoas que apontam para mim, que dizem que eu melhorei, ou que eu errei, que eu fracassei. É a minha consciência. Na minha consciência está o juiz que Deus constituiu. Nem Ele próprio nos julga. Existe a lei. E a lei já está inserida onde? Na consciência. Então não preciso de mais ninguém. É evidente que nós sofremos por nossa própria fraqueza, quando alguém nos acusa disso ou daquilo. É interessante que nesse momento a gente lembra muito Francisco Cândido Xavier, quando ele faz uma colocação que Emmanuel passou para ele. Se alguém te acusa de alguma coisa que verdadeiramente é um defeito seu, uma fraqueza, ele está lhe ajudando a corrigir esse defeito. Então você não deve se preocupar com a pessoa, mas sim corrigir o defeito. E se alguém lhe imputa alguma atitude, alguma ação que você não faz juiz a ela, você não deve se aborrecer com essa pessoa, porque ela não está falando de você. Se a nossa visão fosse assim, nós estaríamos a passos largos para a eternidade. Se a nossa visão fosse realmente de cumprir o dever que nos cabe, deixando de lado a preocupação se já estamos acertando ou errado, cumprindo o dever, nós já estaríamos muito mais felizes.
Mas a toda hora a gente para dizer assim, eu tenho receio, se eu morrer agora, para onde eu vou? Olha, todo mundo que morrer vai para o outro lado da existência. O lado verdadeiro, o mundo normal, primitivo, o mundo dos espíritos. Ai, mas será que eu vou sofrer? Se já começou com esse pensamento, já está sofrendo aqui. Não precisa nem ir para lá. Mas sabe o que faz a gente sofrer lá? Os pontos de contato que a gente deixa aqui. Quanto mais presos à matéria, mais sofremos. O livro Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. Vamos rever depois? Vamos sim. Então, se somos juízes de nós mesmos, vamos julgar as peças do nosso processo, o alto do nosso processo, e verificar o seguinte: se Deus, através da nossa consciência, nos julga, Ele nos julga apoiando-se em que parte do processo? Das ações efetivas ou das intenções? Ele julga a partir das intenções, que é aquilo que demora dentro do nosso coração. Porque muitas das vezes nós agimos intempestivamente, sem consultar a intenção boa que também está em nós. E aí agimos, desculpem, de maneira reflexa às ações externas. Então é muito bom que a gente perceba isso e corrija, né? Não é aquela coisa, vou entregar na mão de Deus. Não, não. Faça a sua parte. Tá? Agora, o futuro, dependendo de Deus, está reservado. Uma coisa é certa: nenhum de nós vai para o mundo superior sem retornar, trabalhar um pouquinho mais por aqui e fazer uma nova soma de bens em outras encarnações. E não necessariamente que a gente vai voltar para sofrer. Nós vamos voltar para trabalhar, para evoluir, para superar. Diz ele ainda: o dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Interessante, né? Botaram uma carinha linda agora aqui, com um beijinho. Outra também com 2 olhinhos de coração. Muito obrigado. Isso nos alegra. A razão é aquele ponto em que a gente começa a pensar as coisas de forma mais judiciosamente, né? Com um bom senso assim, bem apurado. E o laurel da razão, né? Lembrando aqueles santos antigos com aquele círculo de luz sobre a cabeça, que demonstrava assim a pureza angelical ou evangélica deles, né? Esse laurel, esse coroamento, é um momento em que é tão natural amar e cumprir o dever que a gente não está preocupado com os males da vida. Os males que tenhamos que passar na humanidade, e aqui no livro Humanidade com H maiúsculo, né? Não é de ser humano, mas de ser um ser à parte, né? Especial da criação, no sentido daquele que reconhece a Deus e em todo o universo. Quando a gente cumpre o dever, a gente não vai ficar se vai sofrer aqui ou ali.
Os grandes espíritos que já vieram a este mundo, a exemplo do Cristo e os outros mais próximos a nós, eles faziam por amor ao trabalho. O amor à causa. Eu sempre coloquei uma coisa que às vezes quando eu colocava, por eu ser um sujeito assim muito rude, né? Não mudou muita coisa ainda, as pessoas não gostavam. Quando elas estavam dentro da casa espírita e diziam assim, eu gosto muito de você. E eu repetia, eu não quero que goste de mim. Para aqueles que estiverem no centro, se gostarem de mim, é um acréscimo, é maravilhoso. Quero que elas gostem da causa que a gente defende, que é a doutrina espírita, e cujo representante fixo é o centro. Amar a instituição, cuidar da instituição, zelar para que ela seja sempre cumpridora do dever de fazer publicidade da doutrina. E nós, dentro dela, sermos as cartas vivas do Evangelho, vivenciando a doutrina. Isso aqui é importante. Agora, se nos amamos além de fazermos essa parte, maravilhoso. Né? Estamos aí construindo uma família que nunca vai deixar de existir. Por mais distante que estejamos no futuro uns dos outros, na vivência pelos mundos, no universo. Então, muito importante. E na hora que a gente sabe disso, a gente vai dizer o seguinte, olha, não é o sofrimento que vai me assustar, porque o sofrimento ele vai me transformar numa pessoa mais forte. Quando nós éramos crianças, por certo, nós temos lembranças dessa época, há algumas coisas que nós não gostávamos, que nos fossem direcionadas, acontecessem conosco. Eu, por exemplo, já citei mais de uma vez, não por mágoa, mas por lembrança natural, que a minha mãe, ela, por várias circunstâncias, que um filho fazia a coisa errada, o outro apanhava. E talvez por eu ser o mais velho, eu mais apanhava do que os outros. Isso é muito natural. É aquele que tem mais responsabilidade. Então, quando criança, você nem sempre percebe onde aquele sofrimento pode lhe causar no futuro benefício. E você continua vivendo. E a vida começa a bater em você. E eu digo, hoje eu dou graças a Deus por cada surra que eu levei quando criança. Porque em tudo aquilo que a gente passou até os dias de hoje, as surras não foram nada, mas foram situações mais desagradáveis que nos tornaram fortes para viver a vida, para se sustentar diante daquelas surras que a vida nos dá, e que são às vezes muito mais rigorosas e mais espinhosas. Algumas extremamente merecidas, porque nós sabemos que passamos porque merecemos, e outras que a gente estranha, mas pelas quais a gente também tem que vencer. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça
os próprios olhos. Então nós ouvimos aqui que é um processo. Obrigado, minha super fã, Elizabeth Galvão. Muito bonito essa colocação aqui. Fã de Jesus. Também sou fã dos meus amigos, dos meus irmãos e desse querido irmão que está na espiritualidade e que eu aprendi muito com ele. Me ensinou muito. O sorriso dele eu não esqueço. Que Deus o abençoe. Deus não quer esboços imperfeitos, não que ele seja vaidoso, mas porque ele quer a nossa felicidade. E ele sabe que a nossa felicidade só virá quando refletirmos a obra dele como um espelho. Quando não houver mais distorção entre o que ele desejou para nós ao nos criar e aquilo que nós fizemos de nós em várias encarnações, que desfigurou um pouco do esboço que o Papai do Céu fez de cada um de nós. Então, meus irmãos, aqui ficam os conselhos do Espírito Lázaro para todos nós. E nesse parágrafo final, quando diz as virtudes de Deus, não sou eu quem falo. O expoente máximo a dizer foi Jesus, quando ele colocou claramente que vós sois deuses. Então esforçai-vos, Esforcemo-nos, por assim dizer, para que sejamos deuses. Vamos fazer brilhar a nossa luz. Vamos caminhar na luz. Vamos representar tudo aquilo que Deus espera que a gente represente na vida do nosso semelhante. Vamos ser a luz do mundo. Vamos ser o sal da terra. Vamos fazer essa nossa parte para que sejamos plenamente felizes. Não sou eu que falo. E não sou eu somente que acredito. A espiritualidade inteira. E nesse ponto é que nós não podemos desprezar os amigos espirituais. Muitas das vezes os amigos terrenos, eles nos faltam em determinadas circunstâncias. Porque, por serem encarnados, serem seres humanos, eles têm os nossos defeitos e aí falham. Mas os amigos espirituais, eles estão vivendo num mundo onde a visão é mais completa, mais profunda. Então, muitas das vezes, eles nos chamam a atenção para este ou aquele pequeno deslize que cometemos na nossa caminhada, do nosso caráter. Mas é sempre para nos elevar. Nunca para diminuir a nossa estima. É para mantê-la sempre altaneira, forte, vigorosa. Isso é importante a gente saber. E nessa hora a gente perguntaria assim, como algumas pessoas perguntam: você já conversou com seu anjo da guarda hoje? Ah, não? Então faça o seguinte: antes de dormir hoje, reserva um tempinho para fazer uma prece e pelo pensamento agradece a ele que tanto te ajuda, que tanto te sustenta, que tanto te inspira, que tanto te livra daqueles momentos de angústia. Faz esse intercâmbio. Façamos esse intercâmbio. E vamos nos sentir muito melhores, muito mais felizes. E amanhã, ao despertar na matéria, cumpramos com todos os nossos deveres. Os deveres profissionais, da maneira mais honesta e correta possível.
não prejudicando a ninguém, absorvendo até os prejuízos que eles nos dão, muitas vezes, os outros seres humanos. É melhor ser lesado do que lesionar alguém, né? Não seremos nós que vamos ficar com a dívida para um dia ter que ser ressarcido, né? Nós estaremos melhores, felizes. Se for um dever moral que você tem que cumprir, cumpra-o também da melhor maneira possível. Façamos uma prece antes de começar, dedicando ao Senhor a tarefa daquele momento. Hajamos como se fosse uma prece, desejando bem na tarefa que estejamos desempenhando. E ao terminá-la, agradeçamos de novo a Deus por tê-la cumprido. Talvez não tão bem feita como um dia faremos, mas sempre dentro das nossas possibilidades. Assim, meus irmãos, eu peço a vocês que nos perdoem a tosse. Agradeço agradeço a vocês pela paciência. A Renata aí que disse que precisava ouvir, né? E lembrar, né, que amanhã é um novo dia de trabalho para todos nós. Oremos pelas vítimas da pandemia que está no mundo, para fazer a correção das nossas imperfeições morais, desenvolver as nossas virtudes. Oremos com muito carinho, mas muito carinho mesmo, pelo nosso país, que, infelizmente, por diversas razões, nos angustia muito ver a perda de tempo e de oportunidades aqui e ali. Mas, como diz a parábola do joio e do trigo, é preciso que cresçam juntos, para que na época da colheita separemos o joio do trigo. O trigo vai alimentar e o joio vai fazer simplesmente fogueira, né? Ainda vai ser útil para queimar. Então façamos isso. Um abraço a Rosana, um abraço a Renata, todos os demais que aqui estiveram, Georgette, minha querida amiga, e que amanhã, se vocês estiverem livres, acompanhe a live com a nossa irmã Tatiana às 16 horas. Que Deus nos abençoe, que Ele esteja conosco. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.